Falar nisso, é bom estarmos na casa de oração, né? E eu me preocupo com aqueles que têm faltado. Eu não sei se você tem tido essa preocupação, espero que sim. E gostaria de pedir a oração dos irmãos com relação a isso, nos ajude em oração. A gente não pode ver isso como uma coisa normal. É claro que tem pessoas que faltam por necessidades de força maior, por enfermidade, né? Mas quando vai faltando, isso tem que doer no coração da gente. A gente não pode considerar isso como normal. Né? Faltou 2 domingos, principalmente seguidos, sabe? O que está acontecendo? A gente tem que fazer essa pergunta e estarmos em oração e, se for preciso, orar, jejuar e participar de alguma maneira, para que esse irmão e essa irmã que está faltoso também se sinta amado por nós, né? Que nós queremos também que ele seja abençoado como nós estamos sendo abençoados ao estarmos aqui na casa do Senhor. Você não vai esquecer não, de orar, de dar um cutucão de leve assim no irmão, na irmã. Minha irmã, estou sentindo tanta sua falta, o que aconteceu? Isso faz parte da nossa comunhão como corpo de Cristo, né? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17. Nós vamos começar com esse texto aqui, que nós queremos trazer aqui 3 mensagens curtas para os irmãos, começando com o texto de Lucas 17. Lucas 17, versículo 26, Lucas capítulo 17, versículo 26, você está preparado para a volta de Jesus? Olha o que esse texto fala para nós. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, do Senhor Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar. Vamos orar? Peça a Deus, Senhor, fale ao meu coração. Pai, fale ao meu coração, fale aos nossos corações, como o Senhor mesmo nos diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Dai-nos, ó Deus, essa graça de termos ouvidos para ouvir. Dai-nos a graça de termos corações, ó Deus, que sejam uma boa terra para receber a mensagem, a semente do Teu Evangelho e frutificar. É o que nós te pedimos, ó Pai, seja para nós que aqui estamos, seja para aqueles, ó Deus, que receberão também essa mensagem nas redes sociais. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Domingo passado foi algo interessante que aconteceu, né? Não muito agradável, mas eu pensei isso serve como uma boa ilustração para nós. O que aconteceu domingo passado? A queda de energia. Quantas vezes? 2 vezes. Ainda bem que foi rápido, né? Voltou, depois caiu de novo e não caiu mais, graças a Deus. Mas você sabe que a volta de Jesus vai ser assim? Como assim? De repente. Você esperava que a energia ia cair? Se bem que a energia volta e meia está caindo, mas você esperava, né? Eu não esperava que justamente na hora da minha pregação a energia ia cair. E cair 2 vezes. É de repente. Você não espera, né? Assim também será a volta do Senhor Jesus Cristo, de repente, como as luzes que se apagaram, e aí não tem mais volta, né? Então, nós precisamos estar preparados para esse dia, porque será de repente. Você está preparado? Amém? Nós vamos ver daqui a pouco, então, como se fazer essa preparação, porque nós temos que estar preparados. Outra coisa que nós podemos também observar
é que vai subir para o céu quem? Quem vai subir para o céu? Os convertidos. Os convertidos que serão arrebatados para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares e estará na glória celestial. Os convertidos ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja de Jesus. Quando eu falo igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando de instituição. Eu estou falando de pessoas que estão ligadas ao corpo de Cristo. Porque uma coisa é você estar na igreja, instituição, e outra coisa é estar no corpo de Cristo. Às vezes tem pessoas que estão na instituição, mas ainda não são convertidos e não estão realmente fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Então quem vai subir é a igreja de Jesus. Você faz parte da igreja? Do corpo de Cristo? Os realmente convertidos ao Senhor Jesus? E assim eu fico percebendo que nesse momento que acabou a energia de repente, né? Os que estavam aqui estavam como se estavam na igreja, estavam dentro da igreja, né? Então, outros estão fora. Quem está na igreja? Eu não estou falando também das quatro paredes, mas nós precisamos, servindo de ilustração para nós precisamos estar, de fato, na igreja, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. É claro que a igreja, como já foi dito, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas todo salvo faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo. A igreja não salva, quem salva é Jesus, mas todo salvo, não existe salvo fora da igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo fora da igreja, que não seja um convertido, que não esteja ligado ao corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então não tem fora do corpo. Senão seria como é que chama? Anomalia? Anomalia, seria uma anomalia, está fora do corpo, um ser fora do corpo, não existe, tem que estar no corpo, você está no corpo, amém? Outra coisa também que serve para nós pensarmos, né, é que terrível é viver nas trevas, terrível é viver nas trevas. E felizes daqueles que procuram a luz. Felizes daqueles que procuram a luz. Quando deu a queda de energia, o que aconteceu? Com alguns que estavam lá na salinha. Vocês lembram? Duas crianças, né? Uma maiorzinha, eu acho que a maior estava acompanhando a menor, a pequenininha foi atrás da mãe, né? Porque lá não tem ainda a luz de emergência como a gente tem aqui. Não ficou no breu total, mas lá ficou no breu. Cadê, mano? É claro que depois a Janda ligou lá a lanterna lá do celular e foi mas no momento, né, cai a luz, tudo escuro, né? E é triste, aqueles que estão nas trevas, é triste, é terrível, é terrível. Por isso que a volta de Cristo não vai ser alegria para aqueles que estão nas trevas. Agora, felizes daqueles que buscam a luz. Felizes, né? Felizes aqueles que buscam a luz e assim encontram de fato a salvação em Cristo Jesus. Amém? Você encontrou a luz, você não está mais nas trevas, você está agora na luz do Senhor, como diz a palavra de Deus, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, o Senhor Jesus Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos tirou do império das trevas. Glória a Deus. E aí, meus queridos, agora quero que você observe comigo, por isso nosso coração tem que estar cheio de gratidão. Também aqui em Lucas 17, vamos ler versículos de 11 a 19, que fala que uma das coisas que nós vemos aqui nesse texto é sobre a gratidão, que o nosso coração tem que ser um coração cheio de gratidão. Lucas 17, versículo 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos? 10. E eles ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre,
compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, gratidão. A gratidão é uma bênção de Deus. Você percebeu o que aconteceu na vida desse que voltou para agradecer? Ele não recebeu só a cura física, né? O que ele recebeu também? A cura espiritual, a salvação. Eu pergunto para você, você tem um coração grato? Nós somos tentados muitas vezes a viver em murmuração, mas não viva em murmuração, viva em gratidão. Tenha um coração grato a Deus. Olhe para você, para as bênçãos individuais que Deus deu para você, que são inúmeras. Todos aqui estão me vendo? Estão me enxergando? Estão me ouvindo? Você pode andar, você pode falar. São algumas bênçãos, você pode raciocinar. São algumas bênçãos que Deus nos dá individualmente. Tantas bênçãos que nós temos recebido. Também, olhe, por exemplo, à sua volta, as bênçãos que cercam você e cercam a sua família, que são inúmeras também. Graças a Deus nós temos um teto para morar, nós temos uma família, tantas bênçãos de Deus, todos os dias o Senhor derramando sobre nós as suas bênçãos, nos dando saúde, nos dando alimento, nos dando vestes, nos dando muito mais até do que nós precisamos. O Senhor tem nos abençoado. Então, não fique murmurando pelo que você não tem. Seja grato a Deus pelo que Ele te deu. E, sobretudo, além de olhar para você, pelas bênçãos individuais que você tem recebido, além de olhar para a sua volta, pelas bênçãos que você tem recebido na sua família, as bênçãos que você está percebendo, né, que Deus tem dado para você, para a sua família, além disso, olhe para Cristo, para aquilo que Ele fez por você lá na cruz. Essa é a grande e maravilhosa bênção que nós recebemos. Mesmo, queridos, que nós não tivéssemos nada, a maior bênção Cristo já nos deu lá na cruz do Calvário. Mesmo que nós não tivéssemos nenhuma bênção material, a maior bênção nós já recebemos. Então, lembre-se de agradecer a Deus, pelo menos uma vez por semana. Quem sabe mais, lembrar-se de Jesus, que Ele morreu por você lá na cruz para te dar vida e vida eterna, para te livrar da condenação eterna, do inferno, e te dar o céu, te dar a vida eterna, para pagar os seus pecados e te dar a comunhão com Deus. O sangue de Jesus Cristo, puro, santo, perfeito, foi derramado lá na cruz por você. Então seja grato a Deus. Lembre-se de agradecer ao Senhor todos os dias. Tenha um coração de gratidão. Que Deus nos livre da murmuração. Agora vai comigo na sua Bíblia, lá em Mateus, volta um pouco aí, Mateus capítulo 13. Nós vamos fazer aqui uma recapitulação para aqueles que não estavam aqui domingo passado. Mateus capítulo de número 13, nós vamos ler dos versículos de 1 a 9, depois do verso 18 em diante. Mateus 13, diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia.
E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vê o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, este o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meu desejo é que, como eu tive a graça, a oportunidade de gravar essa mensagem, você também possa fazer isso, porque o seu coração está aqui. Nós temos aqui 4 tipos de corações: o semeador, que é Jesus Cristo e os seus mensageiros. Quem é o semeador? Jesus e os seus mensageiros. Você pode ser um deles. Nós temos os terrenos, que são os corações, 4 tipos. E nós temos a semente, que é a palavra de Deus. E aí nós temos então o primeiro terreno. Qual é o primeiro terreno? À beira do caminho. Qual é o primeiro terreno? À beira do caminho. Aonde a semente caiu. E aí diz o Jesus da interpretação que as aves comeram, e as aves ali está representando o maligno, ao diabo. Aqueles que ouviram, mas não compreenderam, não guardaram a palavra. E aí vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Irmãos, isso é triste, é ou não é? Quantas pessoas, e na época do Senhor Jesus Cristo, que ele estava semeando ali, quantas pessoas têm ouvido a mensagem do Evangelho, mas entra no ouvido e sai no outro, e às vezes nem entra, nem entende nada. E às vezes vem na igreja, e quantas multidões estão nas igrejas, quantos estão ouvindo, mas não compreende, a vida não muda, continua da mesma maneira. Será que é esse o seu coração? Que Deus livre você de que esse seja o seu coração. Amém? Qual o segundo tipo de coração? É aquele coração que a semente é semeada em solo onde tem pedras, muitas pedras, coração rochoso, terreno de rochas, rochoso, né? E aí Jesus diz que eles recebem aqui a palavra, um certo momento até com alegria, né? Mas vindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, se escandaliza, abandona, e não tem raiz, não tem firmeza, não tem perseverança. Assim é o coração de muitos. Só querem as bênçãos do Evangelho, mas não querem sofrer pelo Evangelho. Querem as bênçãos de Cristo, e olha que tem muita gente nas igrejas buscando as bênçãos de Deus, mas não querem sofrer por Cristo. Será que é esse o seu coração? E Jesus diz claramente: se alguém quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negar a sua própria vontade, sair da sua zona de conforto para fazer a vontade do seu Senhor. E tomar a cruz é estar pronto a viver e a sofrer e a morrer por Jesus, se preciso for. Para que de fato seja um coração de boa terra. Para que a semente venha a frutificar. Mas essa é outra realidade. Quantas pessoas não é esse coração aí?
que tem recebido a palavra, mas um coração como um coração de pedras, aonde querem as bênçãos. Eu quero as bênçãos. O meu evangelho tem muitas, tem ou não tem? Um monte de bênção. É maravilhoso, irmãos, o evangelho. A palavra de Deus, Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso. E as pessoas, nossa, eu quero isso, para mim é bom demais. Quem não quer o céu, quem não quer o perdão dos seus pecados, quem não quer a vida eterna, quem não quer as bênçãos de Deus, sejam materiais ou espirituais, é muito bom, é maravilhoso. Mas diz a palavra de Deus que foi nos dado a graça de não apenas crermos em Cristo, mas de sofrermos por Cristo. E aí quando chega nessa parte, não, mas sofrer, não, aí eu já não quero. Então esse é um tipo de coração também. E qual que é o terceiro tipo de coração? É o coração dos espinhos, né? Onde a semente cai e aí os espinhos sufocam a palavra, a semente, ela fica infrutífera. Que espinhos são esses? Jesus fala para nós aqui duas coisas, né? Que primeiramente é os cuidados com o mundo, com as coisas do mundo. E segundo, a fascinação pelas riquezas. Essas duas coisas sufocam a palavra, sufocam a semente, ela fica infrutífera. O que esses cuidados com o mundo? Jesus diz claramente para nós essa ansiedade pelas coisas do mundo, né, mais preocupados, não consegue buscar, esse coração não busca em primeiro lugar o reino dos céus. Porque Jesus lá em Mateus 6 falou, olha, cuidado, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vestir, pelo que comer, o Senhor, o Pai de vocês, cuidam de vocês. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas essas pessoas não conseguem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A preocupação delas é muito pelas coisas, elas estão preocupadas com essa vida, elas não conseguem preocupar de fato com as coisas eternas, estão preocupadas com essa vida. É com o trabalho, é com ganhar dinheiro, é com as coisas dessa vida. E perdem de fato o que é mais importante, que são as coisas eternas. Por isso, a palavra de Deus também diz claramente em 1 João, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que palavra séria, hein? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Não quer dizer que a gente não deva amar as pessoas e zelar das coisas que nós temos, não é isso. Mas está dizendo que nós, cuidado, quando você coloca o seu amor em primeiro lugar nessas coisas, aí se torna um ídolo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, os desejos da carne, os desejos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos. Cuidado com essas coisas, se tornar-se um ídolo na sua vida. Isso nos afasta, sufoca a palavra. Não deixe que ela venha a frutificar. E aí o Senhor Jesus diz também que outro espinheiro é a fascinação pelas riquezas, pelo dinheiro. Essa também é outra coisa que sufoca a semente. E olha que Jesus não está dizendo que o problema está na riqueza ou no dinheiro, mas o problema está na fascinação. Nós precisamos ser fascinados, irmãos, sabe por quê? Pelo quê? Por Deus, pela palavra de Deus. Aí sim, ser fascinados por Deus e pelas coisas de Deus. Agora, quando a nossa fascinação é pelas coisas do mundo, quando a nossa fascinação está no dinheiro, está nas riquezas, achando que isso que vai trazer satisfação para nós, isso vai sufocar. E nós, de fato, vamos nunca encontrar a satisfação que só Deus pode nos dar. Essas coisas podem até nos trazer uma alegria, uma felicidade passageira momentânea, mas a felicidade eterna e a satisfação eterna só o Senhor pode nos dar. Mais ninguém, mais nada. Aliás, o ser humano tem essa busca, né? Essa busca por essa satisfação. E aí tenta preencher o vazio que há no coração com um monte de coisa, que nunca vai preencher. E aí vira um vício, um vício por essas coisas, tentando sempre preencher o vazio que nunca preenche, só tem uma satisfação momentânea. Daqui a pouco, como uma droga, tem que consumir de novo e mais, e de novo, e nunca consegue satisfazer, porque não vai satisfazer. Só Deus pode satisfazer de fato e preencher o vazio do nosso coração, da nossa alma. Então essa é outra coisa que sufoca, né? Jesus está dizendo essas duas coisas aí sufocam, que é a preocupação com as coisas do mundo e a fascinação pelas riquezas. Será que esse é o seu coração?
Que Deus tenha misericórdia. Se esse for o seu coração, há tempo de corrigir isso, né? Deus está nos alertando como Ele alertou. Lembra do jovem rico? O Senhor alertou o jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Mas o que aconteceu com aquele jovem, com aquele homem? Ele ficou triste porque ele era dono de muitas propriedades e o coração dele estava naquelas coisas. E ele perdeu o tesouro no céu. Jesus diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Meu Deus do céu. Ele realmente não compreendeu qual tesouro era maior. Parece que o tesouro no céu era pequeno diante da riqueza que ele tinha, né? Porque o coração dele estava nas coisas dessa vida. Então, tenhamos também cuidado, né? Será que tem pessoas nessa situação que você conhece, que estão nessa situação? Multidões ouviram o Senhor Jesus Cristo. E boa parte delas eram pessoas religiosas, mas que continuaram na mesma vida, na mesma vidinha de sempre, não mudaram as suas vidas, porque o coração delas estavam nas coisas desse mundo. Sufocou a semente. Mas, por fim, graças a Deus, tem o coração aqui que é uma boa terra, né? Não é, está falando de bom coração, porque bom coração é quando Deus tira o coração de pedra que a gente tem, que o nosso coração é isso, e põe um coração de carne. Né? Há um transplante espiritual aí, é o Espírito Santo que vem arar e fazer essa obra. E ninguém nasce com um bom coração. Nenhum pecador por si só tem um bom coração. Nosso coração é mau, é pecaminoso, é perverso, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, nos converte e muda o nosso coração, por isso que chama aqui de boa terra, né? E o que é essa boa terra? Duas coisas que nós aprendemos aqui, Jesus falando para nós sobre boa terra. Primeiro, é aquele que ouve e compreende a palavra, e segundo, frutifica. Frutifica. O que é ouvir e compreender? Ouvir e compreender não é simplesmente uma coisa intelectual. Eu entendi intelectualmente, racionalmente, não é isso. É também, mas há um entendimento no coração onde você recebe a palavra, guarda a palavra, entende que Deus está falando com você e a sua vida é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ouve a palavra e compreende. Deus está falando comigo. Deus, e e você responde positivamente. Porque uma coisa é ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Outra coisa é que você guardar aquilo lá. Você guardar aquilo, você vai com aquilo para a sua casa, você internaliza de fato essa mensagem de Deus no seu coração e a sua vida é transformada, tanto que é justamente esse fruto aqui, né? Frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. E a gente viu aqui os casos onde houve esse fruto, né? De vidas transformadas, porque está falando o Senhor, quando fala no texto também de Lucas 3, quando João Batista estava pregando, ele dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tudo começa aí, no arrependimento. Arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados? Arrependimento. E aí nós vemos a vida de pessoas que foram mudadas, transformadas. Houve fruto na vida delas, como a gente viu o caso de Nicodemos, o caso de Maria Madalena, o caso de Zaqueu, o caso da mulher samaritana. Todos eles, a vida foi transformada, teve um fruto de transformação, de vida, de atitude. Isso aconteceu com você? O fruto da conversão chegou na sua vida, mudança de hábito, né, de comportamento. Houve, o seu coração é esse coração? Qual desses 4 corações é o seu? Eu espero que seja esse coração, que seja uma boa terra. E aí, para terminar e para a gente analisar aqui sobre esse frutificar
frutificar. Veja se algum desses frutos estão acontecendo na sua vida. Por exemplo, nós temos ouvido muitas boas palavras aqui, não por causa do pastor Davi, mas pela graça e misericórdia de Deus, na minha vida, na vida do Alex, na vida de outros que têm pregado a palavra do Senhor aqui, na vida do João Clarindo. Deus tem falado no nosso coração através de sua palavra, né? Mas o que isso tem mudado a minha vida? Por exemplo, o fruto de eu entender assim, eu preciso fazer a minha devocional diária. Você entender isso. Eu preciso fazer a minha devocional. O que é isso, devocional diária? Leitura da palavra e oração diária, todos os dias. Ter um tempo com Deus. Isso é fruto de mudança de vida. É quando você entende assim, eu preciso participar na obra evangelística dessa igreja, porque o Senhor nos manda evangelizar, nos manda ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou participar. Isso é fruto. Quando eu e você, como nós nos dispomos a sermos evangelizadores. Olha aí, está acontecendo na sua vida? O fruto também de quando você entende e coloca no seu coração, eu vou ser um discipulador, porque Jesus falou que ide fazer discípulos, então eu preciso fazer discípulos. Isso é fruto. Quando eu me disponho a ser um discipulador. Também é fruto quando eu me disponho a participar das reuniões da igreja. Não, eu entendi. Eu preciso participar, eu preciso estar presente, mais presente. Né? Nas quintas-feiras no estudo, na escola bíblica dominical, nas orações de manhã, se eu posso vir, eu vou vir. Por que não? Por que eu não posso sair da minha casa, se eu posso, de manhãzinha, vir para a igreja orar com os meus irmãos? Vou vir. Isso é fruto. Isso é fruto de transformação, de mudança. Olha o frutificar na minha vida. Está vendo o frutificar? Está vendo as coisas mudando? O que não pode é ouvir e nada muda, a vidinha continua da mesma maneira. Onde é que está o fruto? O fruto, por exemplo, de também, principalmente também, dar um bom testemunho em casa. Ser um esposo melhor, um pai melhor, pela graça de Deus, um filho melhor, obediente aos pais, que honra os pais, na escola, dar um bom testemunho, no trabalho, dar bom testemunho, isso é fruto. Isso é fruto de arrependimento, é fruto de mudança de vida. O ser fiel, por exemplo, também nos meus dízimos e ofertas, se eu estou sendo faltoso nisso, corrigir isso na minha vida. Peraí. Os meus irmãos, e a palavra de Deus diz, então, meu Deus, eu preciso participar dessa obra. Eu não posso ser infiel, não posso ficar desobediente quanto à palavra do Senhor. Isso é fruto de mudança na minha vida, né? Fruto de mudança. Está vendo esse fruto? Esse fruto está acontecendo na sua vida? E, por último, outro exemplo, ser fiel e dedicado no ministério que eu faço parte na minha igreja. Qual é o ministério que eu faço parte da igreja? Vou ser fiel. Eu sou um presbítero, vou ser fiel como presbítero dedicado. Eu sou um diácono, vou ser fiel e dedicado como diácono. Pode deixar, não preocupa não, irmãos. Esse é o futuro diácono aqui da igreja. Eu sou fiel e dedicado como professor de escola dominical, seja no louvor da igreja, seja em todas as áreas que tem na igreja, né? Ser fiel. Sabe o que acontecer? Para não precisar do pastor ficar pegando no meu pé para me fazer aquilo que é a minha obrigação. Para quê? Precisa do pastor ficar pegando no seu pé? Você fazer o que é seu ministério, o seu dom que Deus te deu. Ora, vamos acordar. E cada um de nós sermos fiéis e dedicados no ministério que Deus nos deu. Isso é fruto. Amém? Fruto da dedicação, do amor ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Você pode ver esse fruto na sua vida? Esses frutos estão presentes na sua vida?
né? Citei aqui alguns exemplos na mudança de atitude, de vida, de comportamento, mas tudo começa no coração e com arrependimento. Tudo começa com o quê? Arrependimento. Sabe por que sua vida não muda? Porque você não se arrependeu. Quando você se arrepender, aí vai mudar. Aí vai ter mudança de atitude. Dessas coisas e outras que o Espírito Santo sabe, você sabe, aquilo que você precisa de mudar. Quando houver arrependimento, aí haverá mudança de vida, mudança de comportamento. E Deus tem nos dado essa palavra para quê, irmãos? Para o nosso bem, porque nos ama. Ele que é o melhor para a sua igreja. Amém? Você acredita nisso? Que o Senhor te ama e que é o melhor para a sua igreja? Então que você e eu sejamos obedientes à palavra do Senhor. Arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, vamos orar nesse momento e pedir para Deus: Deus, dai-me o arrependimento que eu preciso. E nós, como igreja, que precisamos do arrependimento para voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, um amor fervoroso por Jesus, nos ajude em oração nisso também, para que voltemos ao primeiro amor, um amor fervoroso. Então fale com Deus agora: Deus, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Agora você com Deus, concentra aí o seu pensamento e fala com Deus: dá-me, Senhor, o arrependimento que eu preciso. Me ajuda, meu Deus, a colocar em prática a tua palavra. Fala com Deus agora, em oração. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela palavra que o Senhor nos traz. Ó Deus, porque o Senhor nos ama e que é o melhor para as nossas vidas, para que possamos crescer, cada um de nós fazendo nossa parte, e que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Deus, dá-nos esse arrependimento a cada coração aqui que necessita, ó Deus, dessa obra. Que todos sejamos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, que todos sejamos fiéis no ministério que temos recebido do Senhor. Ó Deus, que sejamos fiéis nas nossas devocionais diárias, lendo a Tua palavra em oração. Ó Deus, que possamos participar mais, ó Deus, das atividades da igreja. Que possamos, ó Deus, nos envolver nos evangelismos, ó Deus, como povo do Senhor, amando o nosso próximo, como nós mesmos, levando a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, fazer discípulos e sermos discipuladores, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, não deixe que nós sejamos negligentes e preguiçosos, mas que o Senhor nos desperte. Por isso, dá o arrependimento ao Teu povo, o arrependimento que necessitamos para voltar, ó Deus, ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Ó Deus, ouve a nossa oração. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.